Muito obrigada. Então, só dizer à Catarina uma coisa, que por acaso no seu programa Príncipes do Nada homenageou uma instituição que era as Irmãs do Cenáculo, não sei se recorda, de Moçambique. Durante muitos anos eu patrocinei um desses meninos que estudou nessa escola, através de umas bolsas da tese, da Associação Tese, que podia patrocinar uma criança e eu ficava tranquila por saber, por causa do meu pequeno donativo, que era uma coisa sem importância nenhuma, uma pessoa, algures no planeta Terra, conseguia estudar e ter um lanche todos os dias, e eu fiz isso durante anos a fio, recebendo sempre o feedback, cartas inclusivamente do moço, a dizer como estava na escola, que eu era a sua madrinha. Portanto, eu era a sua madrinha de Portugal que ajudava nos estudos. Portanto, é muito importante o trabalho destas instituições no empoderamento das mulheres, das meninas, porque isso é essencial na sociedade que temos hoje. E agora vamos fazer aqui um discurso pequeno, porque eu não gosto de discursos grandes, nem gosto de discursos lidos, mas pronto, como estamos aqui numa ocasião mais formal, pese embora seja o Dia Internacional da Mulher, vamos começar com a nossa retórica para o dia de hoje. Muito boa tarde então a todos e a todas. Eu cumprimento Vossas Excelências de acordo com o alinhamento que já foi aqui enunciado. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença, que muito honra esta casa. Durante muitos anos, associou-se o dia 8 de março à ocorrência de grandes incêndios em fábricas no início do século XX, que levaram à morte de vários operários e operárias. Mais tarde, no ano de 1975, foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, tendo sido estipulado que o dia 8 de março seria adotado como o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. Esse dia visa lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas, mas também a continuação desse caminho de luta pela igualdade. Este não é, portanto, esta não é, portanto, uma data festiva, onde devemos oferecer flores, convidar as mulheres para jantar, ou levá-las a passear, ou até parabenizá-las por serem isso mesmo, mulheres. Esta é uma data de reflexão, de debate e de denúncia também em relação à realidade das mulheres no nosso país, mas no mundo inteiro. Ainda que possamos e devamos celebrar as conquistas, que são muitas efetivamente, é um facto, especialmente do ponto de vista legal, é imperativo expor e consciencializar a sociedade que a igualdade não se atinge por decreto. Temos também de ter consciência que não é pelo facto das mulheres em Portugal terem já um estatuto de igualdade que não se compara naturalmente à realidade de muitos países do planeta, que isso significa que não há muito mais a fazer, que está tudo feito porque está legislado e que, com o passar dos anos, alcançaremos a tão almejada igualdade. Não é assim. Temos muitos anos ainda até que seja atingida a igualdade entre os géneros, sendo que a caminhada tem sido grande, mas temos mesmo de acelerar o passo para que possamos deixar de ter de falar sobre esta realidade tão persistente ano após ano. E basta olhar para os indicadores que temos, que são resultado da aplicação estatística dessa mesma realidade, para que percebamos que não estamos a falar de convicções pessoais de cada um ou de cada uma, mas sim de factos científicos incontornáveis. De acordo com o relatório publicado pela Comissão de Igualdade de Género relacionado com esse tema em 2022, não é em 1992, nem em 1902, mantém-se a tendência de, na grande maioria dos casos, dos agregados domésticos monoparentais serem compostos por mães e filhos, cerca de 81,9%, o que significa que, por cada 5 agregados domésticos monoparentais, menos de um é composto por pai e filhos, apenas 18,1%. É fácil perceber o que é que este indicador representa na participação cívica destas mulheres, na progressão das suas carreiras e no tempo que dispõem para si mesmas. O mesmo se passa com a educação, ou seja, no ensino superior, como aqui já foi várias vezes referido, e também pelo Sr. Presidente da República, as inscrições e conclusões no ensino superior nas áreas da educação, quer nas matrículas, quer nas conclusões no ensino superior, o número de raparigas é sempre superior ao dos rapazes em todas as áreas, com exceção, naturalmente, nas engenharias, nas indústrias transformadoras e construção e nas tecnologias de informação e comunicação.
No entanto, como bem sabemos, este predomínio das mulheres em graus académicos elevados não se traduz depois na sua participação a nível de poder e de tomada de decisão económica, política e académica, onde são ainda claramente minoritárias. No indicador do emprego em 2021, segundo o INE, a taxa de emprego com 15 ou mais anos é de 59,7% para os homens e de 51,5% para as mulheres, com um diferencial de 8,2 pontos percentuais, e se considerar a taxa de emprego dos 20 aos 64, usualmente utilizada a nível europeu, essa diferença já é de 5,9 percentuais. Quer isto dizer que as mulheres trabalham menos do que os homens? Naturalmente que não. Segundo o documento da SIG, a percentagem da população inativa entre os 20 e os 64 anos, devido a responsabilidades de cuidar, é, em todos os países analisados pelo Eurostat, sempre significativamente superior entre as mulheres do que entre os homens, de salientar que este indicador engloba não se estar ativamente à procura de trabalho por ter de cuidar de crianças ou de pessoas adultas incapacitadas, bem como de outras responsabilidades familiares e ou pessoais. A remuneração por nível de habilitação, que nos diz que à medida que aumenta o nível de habilitação das mulheres, maior é o diferencial. Pasme-se. Quanto mais habilitadas são as mulheres, mais diferença têm de salário. Portanto, é maior o Gender Gap Pay, como se costuma dizer GBP, em desfavor dessas mesmas mulheres. Na política central e local, pese embora aquilo que nos trouxe de bom a lei da paridade, em 2022, e também o Sr. Presidente referiu isto aqui, as deputadas eleitas para a Assembleia da República representam 37% de todos e de todas as deputadas, 85% num total de 230 deputadas, valor bem mais elevado do que os 5,7 registados em 1976, mas mais baixo do que o atingido nas eleições para a Assembleia da República anteriores, em 2019, em que o valor era de 38,7. Ainda assim, muito abaixo do limiar mínimo estipulado por lei, ou seja, aos 40%. No cargo de presidente de câmaras municipais, a subrepresentação das mulheres é muito significativa, encontrando-se bastante distante o limiar mínimo de representação equilibrada entre os sexos, que é os 40%. Quando se analisa a representação de homens e mulheres também nos cargos de administração e chefia pública e central, no ano 2021, constata-se que os homens são maioritários em todos os cargos de direção superior do primeiro e segundo grau, respectivamente 66,3% e 51%. Já no que respeita a cargos de dirigentes superiores de segundo grau, já foi atingido o limiar mínimo de representação de 40%, tal não acontecendo ainda nos cargos de dirigentes de primeiro grau. No que representa os órgãos de administração nas empresas cotadas na Bolsa, já foi ultrapassado o patamar de representação mínima de 20% de cada sexo, é um facto, mas ainda não se atingiu o segundo limiar estipulado por lei a partir de janeiro de 2020, 33,3%. Na medida em que, em 2021, as mulheres continuam a constituir apenas 29,3%, enquanto os homens representam 70,7% das pessoas nesses cargos. Isto é brutal. O acompanhamento familiar ainda é predominantemente assegurado por mulheres, sendo que o seu trabalho contribui substancialmente para o bem-estar das famílias, comunidades e países. Contudo, muito desse trabalho levado a cabo na esfera privada ainda se mantém invisível por não ser adequadamente medido e enquadrado economicamente, continuando as mulheres a serem responsáveis pela maioria das tarefas domésticas, tal como são responsáveis pelas tarefas de cuidado das crianças, dos idosos e de incapacitados. Naturalmente que este quadro, em todos os anos e para todos os grupos etários, a taxa de pobreza das mulheres não pode deixar de ser superior à dos homens, sendo que, até inclusivamente devido aos efeitos nefastos da pandemia Covid-19 em 2019 para 2020, verifica-se um aumento significativo da taxa de pobreza para os homens e para as mulheres em todos os grupos etários, e em 2020 ela foi superior no grupo das mulheres com 65 e mais anos de idade. Uma última palavra para os indicadores no que tange a violência doméstica no nosso país. Relativamente à proporção de homens e mulheres denunciados,
refere o mesmo relatório da SIG, que se constata algum decréscimo quanto aos homens e respectiva subida contra as mulheres, diferença de 3,3 pontos percentuais entre 2016 e 2021, contudo, a esmagadora maioria dos e das denunciados de violência doméstica continuam a ser os homens, 81% dos casos. Dessas denúncias em 2021, registrou-se que 63,7% dessas pessoas denunciadas eram os cônjuges, os companheiros, os ex-cônjuges, os ex-companheiros, das vítimas, em 36,3% dos registros das pessoas denunciadas eram filhos, enteados, pais, mãe ou pai, padrastos e madrastas. Ou seja, a violência doméstica continua a ocorrer predominantemente em contexto de relação de intimidade ou de relação filioparental, atingindo sobretudo as mulheres. Também no que tange ao número de mortes, todos os anos em análise, os homens são a maioria dos condenados por homicídio conjugal, uma taxa que oscilou entre os 70% e os 90,6% em 2016. Em 2020, o total de pessoas condenadas por homicídio conjugal, 73,1%, eram homens, 19 homens, e 26,9% eram mulheres, 7 mulheres. Todos estes indicadores nos revelam uma factualidade incontornável. Hoje, dia 8 de março de 2023, em pleno século XXI, com todas estas questões devidamente identificadas e muitas delas já regulamentadas do ponto de vista legal, a igualdade de género é ainda uma miragem em Portugal em demasiadas circunstâncias. De facto, o desfavorecimento das mulheres relativamente às suas vidas em sociedade, quer seja no acesso ao emprego, no acesso a uma melhor remuneração, no alívio das suas tarefas domésticas, quer também a nível da sua participação cívica e política, não se concretiza como deveria e temos todos e todas a obrigação de lutar para alterar definitivamente este estado de coisas. Naturalmente que as mulheres advogadas não estão imunes a esta realidade, muito pelo contrário. As mulheres advogadas, tal como as mulheres solicitadoras e agentes de execução, e está aqui o Sr. Bastonário da OSAI presente na sala, tal como as mulheres solicitadoras e agentes de execução, têm um problema ainda mais grave para resolver devido ao modelo de previdência que é obrigatório para estas classes profissionais. Efetivamente, ao contrário do que sucede com todas as restantes mulheres do nosso país, as mulheres advogadas, solicitadoras e agentes de execução têm ainda dado um acesso digno à maternidade, ao apoio na doença e ao apoio na quebra abrupta de rendimentos, porque a sua Caixa de Previdência ainda não atualizou os seus direitos de acordo com a Constituição da República Portuguesa de 1976. Como escreveu um dia a professora da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos da América, Cheryl Clemary, o feminismo é a noção radical de que as mulheres são seres humanos. A Bastonária, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados e bem assim a Comissão dos Direitos Humanos estão atentos a esta realidade. Têm a incumbência de contribuir para garantir que os direitos humanos das mulheres são observados, até porque uma das suas incumbências é precisamente defender intransigentemente o Estado de Direito Democrático, que jamais se cumprirá sem que seja alcançada a igualdade de género. Espero um dia cumprir com o desidrato lançado pela Sra. Doutora Maria do Céu e poder chamar a esta a Ordem da Advocacia Portuguesa. Continuaremos com este sonho e para já agradeço a todos e a todas pela vossa presença neste dia tão importante, a vossa presença que muito honrou esta casa. Muito obrigada.